O ar de Lisboa estava impregnado com o cheiro salgado do Tejo, misturado ao aroma doce dos pastéis de nata frescos que vazava das confeitarias antigas do Chiado. Era uma tarde de verão, daquelas em que o sol beija a pele como um amante impaciente, e Inês, com seus cabelos castanhos ondulados caindo como cascatas sobre os ombros, parou abruptamente na calçada irregular. Seus olhos, castanhos como o vinho do Douro, fixaram-se em Maria, que caminhava ao seu lado, rindo de uma piada boba sobre o último fado que haviam ouvido na noite anterior. Mas o riso morreu nos lábios de Inês quando as palavras escaparam, cruas e inevitáveis. Eu te amo, Maria. Não como amiga. Como se o mundo inteiro fosse teu e eu só quisesse ser o teu céu. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor que o sino da igreja de São Roque quando ao longe, e Maria, com o coração martelando como o ritmo de uma morna açoriana, sentiu o chão de pedra lisa sob seus pés tremer. Como poderia responder? Elas eram melhores amigas desde os tempos de escola em Alfama, inseparáveis como agentes de um bairro lisboeta, mas agora... Agora tudo mudava. Inês e Maria haviam crescido nas ruelas estreitas de Alfama, onde as casas se encostam umas às outras como velhos amantes, e o fado nasce nos becos como um suspiro da alma portuguesa. Inês, filha de um pescador do Tejo que vendia sardinhas na feira da Ribeira, era a sonhadora, a que colecionava conchas na praia de Cascais e sonhava em ser escritora, tecendo histórias de amores perdidos inspiradas nas cantoras de fado que via nas tascas. Seus textos, rabiscados em cadernos velhos com capa de couro, falavam de saudades que doíam como sal nas feridas, e ela sempre dedicava os mais belos a Maria, sem nunca dizer porquê. Maria, por sua vez, era a prática, a filha de uma costureira que bordava mantilhas para as romarias de Fátima, com mãos ágeis que consertavam redes de pesca e corações partidos com a mesma delicadeza. Seus olhos verdes, herdados da avó minhota, brilhavam com uma determinação feroz e ela trabalhava como guia turística, levando estrangeiros pelas escadarias do bairro Alto, contando lendas de rainhas mouras e poetas amaldiçoados. Elas se conheceram aos 10 anos, numa procissão de Santo António, o santo dos namorados, ironicamente. Inês tropeçara numa pedra solta, derrubando o ramalhete de manjerico que carregava, e Maria, com seu vestido de chita florida, estendera a mão para ajudá-la a levantar. Não chores, ó rapariga. O manjerico volta a crescer e os anjos de Lisboa protegem as tolas como nós. Daquele dia em diante, eram inseparáveis, partilhavam segredos nas varandas com vista para o castelo de São Jorge, dançavam o vira na festa dos santos populares, com saias rodadas e lenços aos ombros, e juravam que nada as separaria, nem o mar que levava os homens para longe, nem as convenções que sufocavam as mulheres portuguesas. Mas o amor, esse traidor sutil como o vinho verde que sobe à cabeça devagar, havia-se infiltrado anos antes. Inês o sentira pela primeira vez numa noite chuvosa de outono, quando Maria adoecera com uma gripe forte e ela velara ao seu lado, passando horas a ler-lhe poemas de Sofia de Melbreiner, com a voz baixa como o murmúrio das ondas em Ericeira. Tu és o meu mar, Maria. Calmo e tempestuoso, e eu me perco em ti. Maria rira, fraca, atribuindo à febre as palavras poéticas, mas algo se acendera em seu peito, um calor que não era só da manta de lã minhota. Elas ignoraram os sinais, os olhares que se demoravam nos ensaios de fado, as mãos que se tocavam ao dividir o pão com azeite e chouriço, os silêncios carregados após as confissões noturnas sobre sonhos de liberdade, longe das expectativas familiares de casamentos arranjados e netos barulhentos. Agora, paradas ali na rua Garrete, com transeuntes apressados roçando seus ombros, Maria sentiu o pânico subir como a névoa do Tejo ao amanhecer. Inês. Isso é loucura. Nós somos família, quase. O que diria a minha mãe? Ou a tua, com suas rezas, a Nossa Senhora da Conceição? Mas seus olhos traíam as palavras, brilhando com uma vulnerabilidade que Inês reconheceu como o eco de seu próprio coração. Elas correram para o mirador de Santa Catarina, onde o sol poente pintava o rio de ouro, e ali, sentadas no banco de ferro forjado, Maria confessou: eu sinto mesmo. Desde sempre. Mas o medo de perder-te é maior que tudo. Seus lábios se encontraram num beijo tímido, salgado de lágrimas e doce como o mel de rosmaninho das serras algarvias, selando um pacto silencioso sob o olhar indiferente das gaivotas.
Os dias seguintes foram um turbilhão de descobertas, como as festas de São João em Porto, cheias de martelos de plástico e risos embriagados. Elas passeavam de elétrico pelo bairro alto, mãos entrelaçadas sob as capas de chuva, trocando olhares cúmplices nas tascas onde o fado se lamentava por amores impossíveis. Inês escreveu seu primeiro conto sobre elas, As Duas Ondas do Tejo, lida em voz alta para Maria numa noite de lua cheia em Belém, ao som das carraças dos barcos de Chávega. Maria, por sua vez, bordou um lenço com azulejos estilizados, azuis e brancos, como os das igrejas lisboetas, e presenteou Inês com ele, sussurrando, para que sintas o meu toque mesmo quando estivermos longe. Mas Lisboa, cidade de encanto e melancolia, guarda sempre uma sombra nos seus cantos. Foi numa tarde de mercado na Feira da Ladra, entre bugigangas antigas e lençóis bordados, que elas encontraram Sofia. Sofia era a prima distante de Maria, recém-chegada de Coimbra, onde estudara letras na Universidade Velha como o tempo. Alta, com cabelos negros como a noite de Sintra e olhos que pareciam poços de mistério, Sofia carregava o ar das romarias beirãs, com sua voz rouca que recitava Camões como se as palavras fossem orações. Prima! Que saudade! Exclamou ela, abraçando Maria com uma efusividade que fez Inês recuar um passo, sentindo um aperto inexplicável no peito. Sofia se instalou na vida delas como o vinho do Porto envelhecido, devagar, mas irresistível. Ela alugara um quarto na Moraria, bairro de moros e guitarras, e logo se juntava às noites de fado, cantando com uma voz que arrancava suspiros aos clientes das tascas. O amor é uma saudade antecipada, dizia ela, citando Fernando Pessoa, e seus olhos se demoravam em Inês um pouco mais que o necessário. Maria, alheia no início, via na prima uma ponte para o passado familiar, convidando-a para jantares de bacalhau à brás e conversas sobre as lendas das romarias. Inês, porém, sentia o ciúme crescer como era nas paredes de Alfama, sutil, mas sufocante. Uma noite, durante a festa do vinho em Palmela, sob as estrelas das planícies alentejanas, Sofia puxou Inês para dançar um fandango animado, suas mãos quentes na cintura dela, enquanto Maria ria com os primos ao redor da fogueira. Tu és como um verso de Sá Carneiro, Inês, bela e enigmática, murmurou Sofia, e o vinho nas veias de Inês a fez corar, respondendo com um riso nervoso. Maria viu a cena de longe, e pela primeira vez, uma dúvida se instalou. Era ciúme ou medo de dividir o que era só delas? As semanas se arrastaram como as carroças de bois nas vinhas do Douro. Sofia se tornou o terceiro vértice do triângulo, tecendo laços com conversas profundas sobre literatura portuguesa, de Eça de Queiroz a Agostina Bessa Luís e passeios pelas quintas de Sintra, onde as brumas escondiam palácios de contos de fadas. Inês, dividida, confessou a Maria numa manhã chuvosa no Jardim da Estrela. Ela me olha de um jeito que me assusta. Como se soubesse segredos que eu nem conto a ti. Maria, ferida mas orgulhosa, respondeu, então deixa-a olhar. Nós somos mais fortes que isso. Lembra-te do nosso beijo no Miradouro. Mas as sementes do conflito já brotavam, regadas pelas inseguranças que o amor jovem carrega, como as chuvas de inverno que encharcam as ruas de Lisboa. O outono chegou a Lisboa com ventos que sussurravam segredos pelas folhas das árvores no Parque Eduardo VII e com ele veio a primeira rachadura real. Sofia, com sua energia de Coimbrã recém-formada, propôs um fim de semana em Óbidos, a vila literária cercada de muralhas medievais, onde as casas de paredes brancas florescem com flores de papel nas janelas. Vamos celebrar a amizade com leituras de poesia e vinho de colheita, exclamou ela, e Maria, sempre conciliadora, insistiu que Inês fosse. Será bom para nós três. Como irmãs de alma. Inês hesitou, mas o desejo de agradar Maria venceu e assim partiram, de trem lotado de turistas, com cestos de queijos da Serra da Estrela e broas de mel. Em Óbidos, o ar cheirava a livros velhos e azafrão e as ruas de Lajedo convidavam a passeios lentos. Elas se hospedaram numa pousada antiga, com camas de dossel e tapeçarias que contavam histórias de rainhas guerreiras. À noite, sentadas na praça principal sob a lua, Sofia leu trechos de mensagem de Pessoa, sua voz e quando como um fado solitário. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Seus olhos, ao pousarem em Inês, carregavam uma intensidade que fez o ar crepitar. Maria, ao lado, sentiu um frio na espinha, como o vento do Atlântico em Sagres.
Mais tarde, no quarto compartilhado, enquanto Maria dormia exausta de tanto andar, Sofia se aproximou de Inês na varanda, o vinho tinto corando suas bochechas. Tu escreves sobre amores que doem, Inês. Mas e se o amor for como esta vila, morado, mas cheio de entradas secretas? Seus lábios roçaram a orelha de Inês num sussurro e por um instante fatal, Inês não recuou. O beijo que se seguiu foi breve, impulsionado pelo vinho e pela confusão, mas o suficiente para plantar a semente da traição. De volta a Lisboa, o peso da culpa esmagava Inês como as pedras do aqueduto das águas livres. Ela evitou os olhares de Maria, refugiando-se em longas caminhadas pela Baixa Pombalina, reconstruída após o terremoto de 1755 como um lembrete da resiliência portuguesa. Maria, sensível como as cordas de uma viola de fado, percebeu a mudança, as conversas rareavam, os toques se tornavam hesitantes. O que se passa, amor? És como um fantasma de Alfama, perguntou ela uma noite, enquanto preparavam um jantar simples de sopa da pedra, herança das lendas ribatejanas. Inês, com a voz embargada, confessou tudo, as palavras saindo como um fado chorado. Foi um erro, Maria. Sofia. Ela me beijou, e eu. Eu deixei. Mas foi só confusão, juro pela Virgem de Fátima. O silêncio que se seguiu foi uma navalha, cortando o ar denso da cozinha apertada. Maria não gritou. Em vez disso, lágrimas silenciosas rolaram por suas bochechas, como as águas do Tejo após uma tempestade. Como pudeste? Nós jurámos lealdade sob o sol de Lisboa, e tu? Tu traíste isso por um capricho de vinho? Ela saiu porta afora, correndo pelas escadas íngremes de Alfama até ao mirador onde tudo começara, o coração partido e quando nas paredes brancas. Inês a seguiu, implorando perdão sob a chuva fina que começava a cair, misturando-se às suas lágrimas. Eu amo-te a ti, só a ti. Sofia é um erro, uma sombra passageira como as brumas de Sintra. Elas se abraçaram ali, molhadas e trêmulas, mas o perdão não veio fácil. Maria, ferida na alma, pediu tempo. Preciso de espaço, Inês. Para curar esta dor que queima como piripiri no estômago. Sofia, alheia no início à profundidade do laço entre as duas, viu na confissão de Inês uma oportunidade. Ela começou a rondar Maria com mensagens poéticas, citando Florbela Espanca. Eu sou aquela que vai no teu caminho e que te ama mais que a si mesma. Passeios pela costa da Caparica, com piqueniques de sardinha assada na brasa e conversas sobre os sonhos de independência feminina na Portugal de Salazar, onde mulheres como elas lutavam por voz. Maria, vulnerável, encontrou consolo na prima. Sofia escutava sem julgar, tecendo elogios que curavam as feridas como o bálsamo de figueira. Tu és forte, Maria. Como as mulheres das vindimas no Douro, que carregam cestos pesados mas cantam hinos de liberdade. Aos poucos, o consolo virou atração e num entardecer na praia de Comporta, com as dunas sussurrando segredos ao vento, Maria beijou Sofia. Foi um beijo de vingança e curiosidade, mas carregado de uma doçura proibida que a deixou confusa. Inês, sozinha em seu quarto na moraria, afundava-se em noites de insonia, escrevendo cartas que nunca enviava, cheias de metáforas sobre rosas de alcobaça murchando sem sol. Ela via Sofia e Maria juntas nas redes sociais, fotos de mãos dadas em Évora, com os templos romanos ao fundo, e o ciúme consumia como fogo de artifício na festa de São Pedro. Como pôde ela me trair assim, murmurava para as paredes adornadas de azulejos, que pareciam julgar com seus padrões geométricos mouriscos. O triângulo se apertava, com cada vértice puxando para si, e Lisboa, testemunha impassível, continuava seu ritmo, elétrico estilintando, vendedores de castanhas assadas nos semáforos e o fado eterno nas rádios. O conflito explodiu numa noite de tempestade, durante a romaria de Nossa Senhora da Saúde em Viana do Castelo, no norte. Maria convencera Inês a ir, na esperança de uma reconciliação sob os sãos chuvosos do Minho, onde as romarias unem famílias em procissões de fé e folia. Sofia, claro, veio junto, transformando o retiro em um campo minado. Na tenda comunal, após uma dança de ranchos folclóricos com saias de xadrez e lenços coloridos, as três se confrontaram. Basta de mentiras, gritou Inês, sua voz cortando o ar úmido como uma navalha. Tu tomaste o que era meu, Sofia, e agora roubas o coração dela.
Sofia, com olhos flamejantes, rebateu: amor não se rouba, Inês. Descobre-se, como um tesouro nas grutas de Benagil. Maria escolheu sentir e eu a amo de verdade. Maria, no meio, chorava copiosamente, dividida como o rio Lima que separa Portugal da Galiza. Eu amo-vos às duas. Mas isso me destrói como o terremoto de 1755 destruiu a velha Lisboa. A briga ecoou pela noite, atraindo olhares curiosos dos romeiros, que murmuravam preces pela Trindade partida. Inês fugiu para a praia de Afife, onde as ondas do Atlântico batiam furiosas, e ali, sozinha sob a chuva, gritou sua dor para o mar, e quando os lamentos de Amália Rodrigues. Maria, dividida, seguiu Sofia para o quarto da pousada, mas o beijo que trocaram foi amargo, cheio de culpa. Isto não é certo, sussurrou Maria. O meu coração ainda sangra por Inês. Sofia, magoada, confessou sua própria vulnerabilidade. Eu vim para Lisboa fugindo de um amor perdido em Coimbra, uma mulher que me deixou por convenções familiares. Pensei que tu fosses salvação, mas agora vejo que sou só o eco de outra saudade. O inverno instalou-se em Portugal com uma frieza que penetrava os ossos, como as neblinas que envolvem os vales do Gerês. Inês voltou a Lisboa sozinha, o trem do norte rangendo como um lamento de viola baixa. As ruas de Alfama pareciam mais estreitas, as varandas com gerânios menos coloridas e o Tejo, cinzento, refletia seu humor sombrio. Ela se trancou em casa, recusando convites para as janeiras, as cantigas de Ano Novo com pandeiretas e doçaria, e dedicou-se à escrita com fúria. Seu romance inacabado, agora intitulado Saudades do Tejo, fluía páginas sobre páginas, descrevendo duas almas entrelaçadas por fios invisíveis, traídas pela maré da dúvida. O amor português é assim, doce como o vinho, mas azedo pela ausência, escreveu ela, inspirada nas cartas de amor de Garcia Lorca que lera em segredo. Maria, ainda em Viana por uns dias, ajudava a avó nas preparações para o entrudo, o carnaval minhoto com máscaras de veludo e danças satíricas. Mas sua mente vagava para o sul, para os olhos castanhos de Inês e o sorriso malicioso de Sofia. Sofia, por sua vez, retornara a Coimbra por um tempo, alegando compromissos académicos, mas na verdade para lamber as feridas de um coração novamente partido. As mulheres como nós somos nómadas da emoção, confidenciou ela a uma amiga na biblioteca joanina, entre tomos empoeirados de poesia trovadoresca. Corremos atrás de versos que nunca rimam. Semanas passaram em silêncio radioativo. Maria, de volta a Lisboa, trabalhava dobrado como guia, levando grupos pelos Jerónimos de Belém, narrando histórias de navegadores que partiram em busca de especiarias mas encontraram saudades eternas. Seus tours ganharam um tom melancólico, tocando os turistas com relatos de amores proibidos nas cortes de D. João V. Mas à noite, sozinha em seu quarto com vista para o castelo, ela chorava, apertando o lenço bordado por Inês contra o peito. Um dia, num impulso, ligou para ela. Precisamos falar. Não como inimigas, mas como as raparigas de Alfama que éramos. Inês, hesitante, concordou e marcaram um encontro no Café Nicola, na Praça do Rocio, berço das revoluções liberais portuguesas. O café estava cheio do burburinho habitual, intelectuais debatendo o destino da nação, casais partilhando bolos de arroz. Inês chegou primeiro, nervosa, vestindo um jale de lã da beira que cheirava a eucalipto. Maria entrou como um vendaval, os olhos vermelhos de noites mal dormidas. Eu traí-te também, Inês. Beijei Sofia na praia. Foi vingança, mas... senti algo. E agora odeio-me por isso. As palavras caíram como granizo, mas Inês, em vez de fugir, estendeu a mão sobre a mesa de mármore. Então estamos quites. Mas o amor não é uma contabilidade de beijos, Maria. É uma tapeçaria tecida com fios de perdão, como as mantilhas da tua mãe. Elas choraram ali, entre o tilintar das chávenas e o aroma de café forte, e pela primeira vez em meses, riram, um riso frágil, mas genuíno, como o primeiro raio de sol após a chuva. A reconciliação veio devagar, como o cozinhar de um caldo verde, camadas de tempo e paciência.
Elas voltaram a passear juntas, evitando os lugares que evocavam Sofia, nada de Óbidos ou Comporta, optando por recantos íntimos como o convento dos Capuchos em Sintra, onde monges franciscanos viviam em cabanas de cortiça, ensinando lições de simplicidade. Vê, Inês, até os santos renunciam ao excesso para encontrar paz, disse Maria, e Inês assentiu, apertando sua mão. As noites de fado retornaram, mas agora cantavam juntas, harmonizando vozes em ranchos tristes de Maria Severa, a lendária fadista que amou sem medo. Sofia, porém, não desaparecera. Uma carta chegou a Maria, selada com cera vermelha como o vinho do Alentejo. Volta a Lisboa em breve. Não por ti, mas pela cidade que me adotou. Se o destino quiser, seremos amigas de novo. Senão, que o Tejo leve esta saudade. Maria mostrou a carta a Inês, e juntas a leram à luz de uma vela, num ritual improvisado como as benzedeiras das aldeias transmontanas. Ela faz parte de nós agora, murmurou Inês. Mas não nos definirá. Elas queimaram a carta no fogão, as chamas dançando como espíritos libertos, e selaram o momento com um beijo profundo, cheio de promessas renovadas. O Natal se aproximava, trazendo luzes piscantes nas ruas do Chiado e o cheiro de rabanadas fritas nas confeitarias. A família de Maria, reunida na casa da avó em Alfama para a consoada, notou a mudança nas duas, olhares cúmplices, toques casuais que diziam mais que palavras. A mãe de Maria, com seus olhos sábios de quem bordara para bispos e plebeus, puxou-a de lado após a missa da meia-noite na Sé. Filha, o amor é como o fado, dói, mas cura a alma. Seja quem for que te faz brilhar assim, guarda-o como um tesouro de Mafra. Maria, aliviada pela aceitação velada, abraçou-a forte, sentindo o peso das gerações portuguesas, mulheres que amaram em silêncio, mas com a força das marés. Inês, pela primeira vez, levou Maria para a casa do pai na Ribeira das Naus, onde o velho pescador, com mãos calejadas de redes, preparou uma ceia de lampreia à bordaleza, prato que contava histórias de rios minhotes. A vida é como pescar em guias, rapariga, escorregadia, mas recompensadora se tiveres paciência, disse-lhe a Inês, piscando o olho ao ver as duas de mãos dadas. Naquela noite, sob o presépio de cortiça da Serra de Monsanto, elas trocaram votos silenciosos, seremos o porto uma da outra, contra todas as tempestades. Mas o triângulo não estava resolvido. Sofia retornou em janeiro, com o ano novo ainda fresco, instalando-se de novo na moraria. Ela marcou um café com Maria, sozinha, no à brasileira, onde poetas como Mário de Sá Carneiro se suicidaram em mesas vizinhas. Não vim reclamar nada, disse Sofia, com voz baixa como o vento em trás-os-montes. Só quero entender. O que somos nós três? Inimigas? Amantes? Ou algo mais humano, como as Irmandades das Romarias? Maria, tocada pela honestidade, confessou o emaranhado de sentimentos. Tu mostraste que o amor pode ser múltiplo, como as facetas de um azulejo. Mas o meu coração escolheu Inês. A primavera irrompeu em Portugal com uma explosão de amendoeiras em flor, pintando as encostas do Mondego de branco como as rendas de Viseu. Sofia, após a conversa no à brasileira, manteve distância respeitosa, mas o destino, esse tecelão caprichoso das narrativas portuguesas, teceu novos fios. Ela começou a trabalhar como editora numa pequena casa em Lisboa, especializada em autoras mulheres, de Maria Velho da Costa a Lídia Jorge. Foi ali que reencontrou Inês, que enviara seu manuscrito Saudades do Tejo para avaliação. É brilhante, disse Sofia na reunião, seus olhos evitando os de Inês com esforço. Fala de traições e redenções de um jeito que corta a alma, como um fado de Beatriz Rodrigues. Inês, corando, agradeceu friamente, mas o encontro plantou dúvidas. E se Sofia fosse mais que uma sombra? Maria, ocupada com uma nova rota turística pelas vilas do Alentejo, Évora, com seus ossos de capela, e Monsaraz, com vistas eternas, sentiu a ausência de Inês nas noites. As mensagens rareavam, substituídas por desculpas de reuniões literárias. Ciúme, esse velho companheiro das paixões lusas, voltou a sussurrar. Ela está a ver Sofia de novo, perguntava-se Maria, enquanto guiava um grupo por Olivença, terra de fronteiras e corações divididos. Uma noite, após um telefonema breve e distraído de Inês, Maria confrontou-a por mensagem. Diz-me a verdade.
Ainda sentes algo por ela? Inês, exausta de um dia de revisões, respondeu impulsivamente: talvez. Ela entende a minha escrita como tu nunca entenderás. As palavras foram um veneno, e Maria, ferida, bloqueou o número, refugiando-se no trabalho como uma ermita nas grutas de Mira de Aire. O abismo se alargava. Inês, arrependida, tentou reconciliação com flores de laranjeira do Rocio, mas Maria, agora em Évora, recusou o buquê por correio. Preciso de tempo, como o vinho que envelhece nas caves do Porto. Sofia, percebendo o caos, manteve-se à margem, mas o destino interveio de novo, uma crise familiar. A mãe de Sofia, em Coimbra, adoeceu gravemente, um cancro que se espalhava como era venenosa, e ela pediu ajuda a Maria, a prima de sangue. Só tu me entendes nesta loucura, escreveu. Maria, com o coração ainda partido mas leal às raízes familiares, viajou para o norte, deixando Inês sozinha em Lisboa com seus fantasmas. Em Coimbra, sob os arcos da universidade onde Sofia estudara, Maria encontrou a prima desfeita em lágrimas no hospital. Ela sempre sonhou em ver-me casada, com netos correndo pelas quintas beirãs, soluçava Sofia, segurando a mão da mãe pálida. Maria, tocada pela fragilidade humana, ficou ao lado dela, partilhando noites de vigília com chá de ervas e rezas murmuradas a São Sebastião, padroeiro dos incuráveis. Numa madrugada chuvosa, com o mondego rugindo lá fora, Sofia se abriu. Eu amo-te, Maria. Não como prima, mas como a mulher que me faz querer ficar. Mas se fores de Inês, eu recuo. O amor não é posse, é liberdade, como as andorinhas que voam sobre o Tejo. Maria, confusa, beijou-a então, um beijo de compaixão que se tornou paixão, impulsionado pela dor compartilhada. Mas ao amanhecer, a culpa a invadiu como a luz fria do hospital. De volta a Lisboa, Maria carregava o peso de 2 corações partidos. Ela desbloqueou o número de Inês e marcou um encontro no Panteão Nacional, entre túmulos de heróis como Vasco da Gama, símbolos de explorações que custam saudades eternas. Eu beijei-a de novo, confessou Maria, voz tremendo. Em Coimbra, com a morte pairando. Mas foi erro, como o teu com ela em Óbidos. Inês, em vez de raiva, sentiu uma tristeza profunda, como o fado que lamenta sem acusar. Então somos todas traidoras ao amor que juramos. Mas e agora? Como curamos isto? Elas se abraçaram ali, no silêncio dos mausoléus, e juraram buscar ajuda, não de padres ou benzedeiras, mas de uma terapeuta em Lisboa, especializada em amores não convencionais, herança da Revolução dos Cravos de 1974. As sessões semanais no consultório discreto do Bairro Alto eram como descer às catacumbas, escuras, mas iluminadoras. A terapeuta, uma mulher de meia idade com sotaque alentejano lento como Guadiana, guiava-as com perguntas suaves. O que é amor para vós? Uma prisão de muralhas ou um jardim aberto? Inês falava de sua escrita, como o papel absorvia suas dores, Maria, de sua família, das expectativas que sufocam como o calor do estio. Aos poucos, o triângulo se revelava não como maldição, mas como lição. Sofia não era rival, mas espelho das inseguranças delas. Sofia, curando a mãe com tratamentos em Porto, manteve contato esporádico, uma mensagem de esperança, um poema sobre resiliência minhota. Quando a mãe estabilizou, ela voltou a Lisboa para o lançamento do livro de Inês, Saudades do Tejo, numa livraria no Chiado cheia de azulejos e o cheiro de papel novo. O evento foi um sucesso. Inês leu excertos sobre redenção, sua voz e quando como um canto de ciganos em Moura. Maria estava na primeira fila, olhos brilhando de orgulho. Sofia, discreta no fundo, aplaudiu com sinceridade, aproximando-se após para abraçar Inês. És uma voz para nós, as mulheres que amam além das normas. Naquela noite, as 3 saíram para jantar no Time Out Market, entre pratos de percebes galegos e vinhos da bairrada. O conversa fluiu leve, como dor em calmaria, risos sobre memórias de romarias, confissões sobre medos. Eu traí por medo de perder, admitiu Inês. Eu por vingança, disse Maria. E eu por solidão, completou Sofia. O perdão veio em brindes, copos tilintando como sinos de Natal, e pela primeira vez, o triângulo se abriu, não em conflito, mas em união frágil.
o verão retornou a Portugal com o calor abrasador das planícies alentejanas e, com ele, a oportunidade de cura verdadeira. Inês, agora publicada, viajava para apresentações do livro, em Faro, com o mar Algarve como pano de fundo e em Braga, entre os arcos barrocos do Bom Jesus. Maria acompanhava sempre, transformando as viagens em segundas luas de mel, piqueniques em Sesimbra com mexilhões ao bolhão pato, noites de estrelas em Monsanto, a aldeia mais portuguesa. Tu és a minha bússola, sussurrava Inês, traçando mapas imaginários na pele de Maria sob lençóis de linho fresco. Sofia, integrando-se devagar, propôs um retiro conjunto nas Açores, ilhas de névoa e vulcões, onde o amor se reinventa como as flores de hortênsia que bordejam os caminhos. Não como rivais, mas como irmãs de saudade, explicou ela. Maria hesitou, mas Inês, surpreendendo-a, concordou. Precisamos fechar o triângulo com graça, não com lâminas. Assim, partiram para São Miguel, de avião que cortava o Atlântico como uma caravela de outrora, pousando em Ponta Delgada com o ar perfumado de ananases e chá de camomila. Nas Açores, o tempo parava, caminhadas pelas 7 cidades, lagoa dividida em azul e verde como corações partidos, banhos termais em Furnas, águas quentes que curavam como as fontes sagradas de Luso. Elas alugaram uma casa de basalto negro, com vista para o oceano que murmurava segredos celtas. As noites eram de conversas à lareira, partilhando vinho de pico e histórias. Inês lia capítulos inéditos, Maria contava lendas de sereias que seduzem marinheiros, Sofia recitava trovas medievais sobre amores corteses. Somos como as ilhas, separadas pela água, mas unidas pelo fogo vulcânico, metaforizou Sofia uma noite, e as 3 riram, o som ecoando como gaivotas. Mas o passado não se apaga fácil. Numa tarde de furacão iminente, com ventos uivando como lobos transmontanos, Maria e Inês discutiram à beira da lagoa. Sofia ainda te olha como se fosses dela, acusou Maria. Inês rebateu, e tu? Ainda coras quando ela te toca o braço? Sofia, intervindo, confessou lágrimas nos olhos. Eu amo-vos às duas, de formas diferentes. A ti, Inês, como musa literária, a ti, Maria, como família e fogo. Mas aprendi que amor não é posse, é dar asas. O furacão passou, deixando arco-íris, e elas, exaustas, uniram-se num abraço coletivo, o primeiro toque sem tensão, como as danças de grupo nas festas do Espírito Santo. De volta a Lisboa, a união se solidificou. Sofia tornou-se tia postiça, participando de jantares semanais na Casa de Alfama, caldeirada de cabrito, debates sobre o novo feminismo português pós-25 de Abril. Inês dedicou-lhe um conto em sua antologia, A Sombra que Ilumina, e Maria convidou para um tour privado pelas caves de vinho do Porto, onde brindaram a amizade renascida. O triângulo, outrora choques de espadas, virara trança de cabelos, entrelaçada, forte. O clímax veio no outono, durante a Feira de São Mateus em Viseu, festival de vinhos e folguedos da Beira Alta. As 3 foram convidadas para um recital de fado moderno, misturando tradição com vozes femininas livres. Inês cantaria um texto seu musicado, Maria faria os coros, Sofia a viola. Mas na véspera, uma carta anónima chegou a Inês, de uma ex de Sofia em Coimbra, revelando um passado de infidelidades. Ela quebra corações como ramos de oliveira. Foge enquanto podes. O veneno da dúvida voltou e Inês confrontou Sofia numa adega escura, entre barris de vinho tinto. És uma predadora, como as raposas das vinhas? Sofia, ferida, mostrou mensagens antigas, provando sua mudança. Eu era jovem, perdida. Tu e Maria me salvaram, mostrando que amor é escolha diária. Maria, ao saber, não acusou. Em vez disso, reuniu-as na feira, sob as luzes de cordel e o cheiro de filhós fritas. Chega de fantasmas. Nós 3 construímos isto, dor, traição, mas também perdão. Como Portugal, que renasce das cinzas de terremotos e ditaduras. Elas subiram ao palco juntas, Inês cantando com voz trêmula. Das sombras do triângulo, nasce a luz da união, lágrimas de saudade, mas abraços de nação. O público, gentes da beira com rostos enrugados de sol, aplaudiu de pé, sentindo a emoção crua tão portuguesa. O inverno final trouxe neve rara ao Gerês, mas em Lisboa, o calor das reconciliações aquecia as almas.
Inês e Maria, agora noivas num ritual discreto, alianças de filigrana de Gondomar, trocadas no mirador de Santa Catarina ao pôr do sol, convidaram Sofia para madrinha. Não como amante, mas como a que nos uniu no fogo, disseram. Sofia aceitou, lágrimas nos olhos, prometendo ser guardiã do laço. A cerimônia foi íntima, só família próxima, com bênçãos de uma pastora protestante progressista e quando a liberdade pós-Carnation. A mãe de Maria bordou os véus, sussurrando: amor é como o azulejo, padrões complexos, mas belos no todo. A vida seguiu em harmonia trançada. Inês publicou mais, inspirada pelo trio. Maria expandiu seu negócio para retiros LGBTQ+, pelas rotas dos descobrimentos, contando histórias de amor escondidos em conventos. Sofia editou uma antologia de vozes lésbicas portuguesas, incluindo textos delas. Elas viajavam juntas, às flores nos Açores para ver baleias, simbolizando saltos de fé, a Tavira no Algarve para polvos alagareiro, celebrando raízes. Mas a humanização veio na dor final. A mãe de Sofia faleceu na primavera, em Coimbra, rodeada de flores de giesta. As três velaram-na, cantando fados baixos à cabeceira, e no funeral, sob a chuva da Sevelha, Sofia enterrou não só a mãe, mas o velho egoísta. Obrigada por me ensinarem a amar sem prender, disse ela, abraçando-as. Inês e Maria choraram com ela, lágrimas de união lavando as últimas cicatrizes. Anos depois, em Alfama, com o Tejo eterno ao fundo, elas sentavam na varanda, velhas amigas, e algo mais. Crianças adotadas corriam, frutos de um amor expandido. Do triângulo ao círculo, brincava Sofia. Onde o amor prevalece, não em vitórias, mas em partilhas. E assim, em lágrimas de alegria, a história se fechava. Não BKCH, mas um hino humanista à resiliência portuguesa, onde o coração, como Lisboa, reconstrói-se sempre mais forte.